Olá, Fernando Alexandre, obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, Ricardo, com todo o gosto. Fernando, eu estava aqui a pensar, em 2015, quando era já um rapazinho, achava eu pouco ingênuo e um bocadinho conhecedor do nosso país, pensei, depois de tanto sofrimento, depois de uma crise brutal e daquilo que custou às pessoas e às famílias, às empresas, epá, em que os portugueses deram a volta, com muitos deles sofrendo imenso, as empresas que perderam mercado aqui foram pelo mundo à procura de mercado, e eu pensei, epá, nós, enquanto país, não vamos querer soluções que já mostraram ser soluções, não vamos querer vamos querer uma vida nova, vamos querer um país com menos Estado, vamos querer um país mais baseado na liberdade individual, no mérito. E agora, passados 7 anos, a sensação que eu tenho é de 7 anos perdidos, ou seja, nós tínhamos problemas na saúde, hoje temos problemas maiores. O Serviço Nacional de Saúde parece que explode por todo lado. Acabamos com alguns hospitais que funcionavam claramente bem, mas por razões ideológicas, acabamos com as parcerias público-privadas, hoje custam mais dinheiro e funcionam muito pior. Eu no outro dia vi o absurdo de um presidente do PS a pedir para voltarem a ter uma parceria público-privada no seu hospital, é uma coisa que eu nunca pensei possível. No ensino, nós vemos greves, vemos os miúdos que passaram 4 anos por causa do Covid e agora porque não têm professores ou estão em greve, que não têm aulas. A questão da TAP que é inenarrável. Como é que um país que resolve um problema de décadas volta a meter-se no problema, destrói 3 mil milhões e está com um problema maior do que o que tinha antes e todos os dias tem novos problemas, como não podia deixar de ser. E agora, já para terminar em beleza, que é com um conjunto de medidas próximas daquilo, medidas para a habitação, que já demonstraram no passado que eram medidas de destruição, e que voltamos a tê-las em cima da mesa. Eu não sei quem é que dizia que é fazer as mesmas coisas, esperar ter resultados diferentes, que não é propriamente algo muito inteligente. Mas eu acho que nós às vezes inovamos, que é, nós fazemos as coisas que já demonstraram ter resultados maus, e não sei o que é que esperamos. É assim, sou eu já não consigo perceber. Tenho que perguntar a pessoas inteligentes como tu o que é que se passa. Sim, de facto, pronto, nós tivemos um governo inicial no final de 2015, que de facto a grande agenda eram as reversões, as famosas reversões, eh, e de facto nunca foi muito além disso. E, aliás, quando acabou uma parte significativa das tais reversões, até hoje estamos à espera de um projeto para o país. Apesar de tudo, eu gostava de dizer que há uma dimensão em que os portugueses aprenderam com aquela crise e que os governos de António Costa perceberam, ou que António Costa percebeu que os portugueses perceberam, que é a questão da gestão das finanças públicas tem que ser feita com outro cuidado. E nessa dimensão, de facto, com resultados muito negativos, nomeadamente para os serviços públicos, mas não é essa a única razão, mas a própria forma como foram conseguidos os resultados do ponto de vista orçamental, com as cativações, com uma política orçamental que é muito cega, com pouca autonomia para os ministérios, com pouca responsabilização. Ou seja, não houve mudança nenhuma aí na forma de fazer política orçamental. Aliás, ela já não existia, ou seja, mas basicamente nós estávamos num novo ciclo. Era suposto termos uma forma de gestão orçamental diferente, mas apesar de tudo, e eu depois se calhar até gostava de falar um pouco mais disso, a verdade é que do ponto de vista dos resultados, os resultados do ponto de vista da dívida pública e do déficit são positivos. Isto é, os resultados que nós conseguimos para a dívida pública este ano, da redução da dívida pública, é positivo, tal como foi a redução do déficit, muito significativa, que é aquilo que as finanças públicas pedem, em que num contexto de forte crescimento foi reduzido significativamente o déficit. O problema é como é que isso foi alcançado. Isso foi alcançado com uma política orçamental que não permite, ou seja, primeiro não há uma agenda de reformas para nenhum dos setores que tu referiste e para outros, nomeadamente na área da administração pública, em muitos outros, nas universidades, em muitas dimensões, não há nenhum projeto de reforma, de facto, que estes governos tenham apresentado ao país, mas nem que existisse, a forma como a política orçamental é gerida não permite aos gestores públicos, aos responsáveis
aos responsáveis das instituições públicas terem uma gestão minimamente de médio prazo até. Aliás, não permite muitas vezes sequer uma gestão de curto prazo, porque os gestores públicos hoje estão presos num colete de forças em que tudo carece de uma autorização nas finanças. Eu não sei se te lembras daquele despacho famoso do Vítor Gaspar, a seguir ao acórdão do Tribunal Constitucional que declarou a inconstitucionalidade dos cortes do subsídio de férias e do subsídio de Natal, em abril de 2013, em que o Vítor Gaspar, como única forma que ele via de controlar a despesa pública, fez um despacho em que basicamente qualquer despesa pública tinha que ser autorizada por ele. Nós não estamos nesse patamar, primeiro, e não estamos no mesmo Ou contexto. seja, foi ele que inventou as cativações, portanto, que abriu a porta ao... Mas olha que eu tive a experiência. Não, as cativações já existiam. Não, eu estou a falar, estou a brincar e a não brincar, ou seja, a ideia peregrina de que, ok, faz o orçamento, depois nunca se executa, portanto. Não, mas isso, atenção, isto é uma gestão da política orçamental em Portugal que vem do tempo do Estado Novo, não é? Ou seja, aí a Teodora Cardoso já deu muitas entrevistas sobre isso, onde ela explica isso, ou seja, o processo orçamental continua arcaico e anacrónico, e que resulta de facto do poder do Ministro das Finanças de controlar a despesa pública de todos os ministérios. Isto é, os ministérios não têm autonomia e depois os serviços públicos não têm autonomia. E, aliás, isso explica uma parte do caos que existe na saúde e do descontentamento que existe na educação, em que tudo basicamente é decidido centralmente, não é só em Lisboa, é no Ministério das Finanças. O resultado, como eu estava a dizer, apesar de tudo, do ponto de vista da dívida pública, foi positivo. Olhando objetivamente para a redução da dívida pública, temos que reconhecer isso. Agora, é a forma como isso tem sido feito, quer do lado da despesa, a forma como é controlada a despesa, que impede as tais reformas setoriais, que são tão fundamentais, e eu não consigo perceber como é que alguém desvaloriza a importância. Qualquer empresa tem que estar constantemente à procura de melhorar a sua eficiência, de melhorar métodos, processos, tudo isso, e alguém desvalorizar a importância disso na gestão pública, como acontece, não consigo sequer perceber. Ou seja, isso devia fazer parte do dia a dia do gestor público, estar a procurar formas mais eficientes de entregar à sociedade. Fernando, não te quero interromper, mas é um bocadinho esta coisa numa empresa. Muitas vezes, quando as empresas começam a cortar no investimento, às vezes fazem por uma ou duas razões. Uma bondosa e uma mal, ou melhor, não é bem bondosa, não é, nenhuma delas é bondosa. Uma delas é porque não podem e, portanto, o que terminam muitas vezes na falência, porque não conseguem investir, não conseguem, seja, vão gerindo o presente até que caem, porque não preparam o futuro. Exato. E às vezes é quando querem vender a empresa mais gordinha, não é? Que tem os resultados melhores no curto prazo e depois aquilo no futuro, quem vier, que faça os investimentos. Ora, isso até pode ser, mas um país como não está à venda, portanto, isto chega a um ponto só dá para a outra, não é? Isto também não vai à falência. Exato, até é interessante falar no investimento público, depois é outra variável que ao longo destes governos, aliás, e que revela essa gestão de curto prazo e essa incapacidade de preparar o futuro, foi precisamente a poupança, não é? Ou seja, que foi, no fundo, a austeridade que foi feita do ponto de vista do investimento público e que hoje se nota também nos serviços públicos. E por isso, se por um lado é evidente para os portugueses e António Costa percebeu isso, que os portugueses valorizam isso, porque apesar de tudo aprenderam muito com a crise, com a crise financeira e com a crise da dívida. A verdade é que depois a forma como isso é alcançado é de uma forma cega e que eu confesso que à medida que vou conhecendo casos específicos que no fundo afetam toda a administração pública, é inacreditável como é que a gestão das finanças públicas ainda é feita hoje. E isso revela de facto uma incapacidade, ou seja, isto é o quê? É o medo de fazer diferente e perder o controle das finanças públicas, mas ao fazerem isso, basicamente estão a impedir a reforma da administração pública e a capacidade dos gestores públicos, porque é preciso dizer que temos, apesar de tudo, gestores públicos bons. Temos alguns gestores públicos bons. Temos muitos que claramente não têm competência, não deviam estar lá. Ou seja, aquilo que te referiste no início do mérito, de facto, muitas vezes está muito longe dos critérios para a escolha para muitos lugares, mas continuamos a ter pessoas capacitadas, mas que de facto depois não têm os instrumentos. E por isso aquilo que nós assistimos no Serviço Nacional de Saúde,
de demissões de diretores de serviço, de muitos hospitais, são às dezenas, não é? Quase todas as semanas, ou estamos sempre a ouvir falar de demissões, é precisamente a situação em que o gestor público não tem as ferramentas para poder gerir e depois acaba por ser responsabilizado por maus resultados quando não teve os instrumentos, não é? Não, Fernando, assim, há uma coisa que eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Há muitos anos que trabalho com empresas públicas, privadas, associativas de todos os tipos. É assim, não há dúvidas nenhumas que há gestores públicos excelentes, como há gestores privados excelentes, como há gestores privados maus. Agora é assim, tem a ver com os incentivos. Quando tu dás incentivos errados, como é evidente, tu vais propiciar que apareçam muito mais os maus do que os bons. Os bons não conseguem entregar resultados. Os maus conseguem viver no meio da mediocridade e, portanto, as coisas mais ou menos passam pelos pingos da chuva. E, por outro lado, quando tu começas a encher cada vez mais as entidades com pessoas não produtivas e não tens as produtivas e as produtivas começam a fugir, chega um ponto em que não há ninguém capaz de gerir Não, uma aliás, casa destas. sim, aliás, eu até escrevi recentemente sobre isso, a forma como eh, se procedeu à escolha de gestores públicos nos governos de António Costa é muito grave aquilo que se fez, porque mal com defeitos, houve uma mudança no processo com a criação da CRESAP, ou seja, de uma entidade que é responsável pela escolha dos gestores públicos dos dirigentes públicos, e a verdade é que essa, essa comissão independente, que é suposto ser independente, basicamente não conta, isto é, muitos dos diretores gerais estão em substituição. Há nomeações que não se entendem, que são feitas e em que, por vezes, por pressão social, os governantes até recuam nelas, mas em que não há, do ponto de vista do mérito das pessoas, visibilidade nenhuma. E eu não consigo perceber qual é que é o papel da CRESAP. Aliás, eu acho que é a pior coisa, o pior mundo que nós podemos ter é precisamente manter uma instituição que é supostamente independente e que foi criada com o objetivo de proceder à escolha dos dirigentes públicos com base numa avaliação de mérito, e depois o que temos são escolhas fundamentalmente políticas. O facto de as escolhas serem políticas, à partida não teria mal nenhum, mas não podíamos ter a CRESAP, ou seja, a partir do momento em que temos a CRESAP, não podemos ter escolhas políticas, mas continuamos a ter escolhas que são claramente políticas, em regime de substituição e tudo isso, esses processos todos, no fundo, para as pessoas depois terem currículo, irem depois ser validadas pela CRESAP, mas esse é o pior regime que nós podemos ter, porque era preferível então assumir que o governo quer nomear pessoas da sua confiança política. Pode fazê-lo, ou seja, é mudar a lei e faz essa opção. Ora, o que nós temos é um regime que, com essa capa dessa entidade independente, depois acaba por dar cobertura, inadvertidamente, a nomeações que são puramente políticas. E isso é o pior de todos os sistemas, porque isso é uma desresponsabilização. E não temos nem um sistema nem o outro, e essa é uma deterioração das instituições, que aliás eu acho que é, de facto, nestes anos todos, uma das dimensões mais negativas desta governação, que é precisamente a falta de cuidado com a qualidade das instituições públicas. A qualidade das instituições públicas é fundamental, ou seja, acaba por ser é uma variável e é um indicador de mais relevantes para percebermos o desenvolvimento dos países, não é? Ou seja, por um lado contribui para o desenvolvimento e por outro lado reflete o nível de desenvolvimento. E de facto em Portugal tem havido, e nos últimos anos de uma forma muito clara, um quase descuido, uma negligência em relação a essa dimensão que é fundamental. E que no final, por exemplo, num tema muito relevante como o PRR, os fundos europeus, acaba por fazer a diferença toda no resultado que tem depois a aplicação desses fundos. E por isso, essa desvalorização da importância e da qualidade das instituições é, para mim, um dos legados mais negativos destes governos. Fernando, uma coisa que eu às vezes a mim custa-me um bocadinho parece que nós, naquilo que tem um impacto, vai ter um impacto enorme estrutural, muitas vezes não discutimos. E depois passamos o tempo todo a discutir as consequências. Ou seja, vou dar alguns exemplos desses.
Um que tu falaste, o PRR, outro a TAP. Ou seja, a desgraça da TAP é a renacionalização. A partir do momento que aquilo acontece, tudo o que está a acontecer, para mim, é que tudo. Epá, são coisas quase inevitáveis a acontecer. Nós, neste momento, discutimos até ao fim do mundo. Toda a gente discute porque uma senhora recebeu 500 mil euros ou deixou de receber. Nem sequer estou a falar do caso, isso foi bem ou foi mal. Já nem é. É assim, epá, mas 500 mil euros no meio de 3 bi é nada. E ninguém discutiu os 3 bi, ou seja, que ninguém discutiu que íamos enterrar, porque aquilo era evidente que íamos enterrar 1.000 milhões, 2.000 milhões, 3.000 milhões, 4.000 milhões, não sei quantos mil milhões vamos enterrar, porque é só passar os anos. Quantos mais anos deixamos passar, mais 1.000 milhões vamos enterrar naquela companhia. Isso é dinheiro que nunca mais acaba, é dinheiro que dá para fazer tantas coisas importantes de reformas no país. Mas nós depois discutimos acerrimamente porque fizemos uma decisão desgraçada de 500 mil ou de 1 milhão ou não sei o quê. Outro caso, o PRR. O PRR, eu acho que a questão nem é se está atrasado, se não está atrasado, se está a ser bem gerido. Eu acho que ele deve estar, provavelmente, a ser gerido da melhor maneira possível dentro da cadeia, do colete de forças onde está metido. Mas no início há um problema, que é o facto de ele estar quase todo direcionado para o setor público. Muitos países escolheram direcionar os seus PRRs para as empresas. E essa parte, ou seja, nós não discutimos muito, falou-se, mas não se discutiu muito, ou seja, a sensação que eu tenho é que não somos capazes de discutir acerrimamente quando as decisões vão ser importantíssimas para o nosso futuro. Epá, e depois estamos todos a discutir quando o futuro se torna presente e quando corre mal. Pronto, e depois, olha. Apesar de tudo, quer dizer, na parte do PRR, pronto, eu escrevi criticamente sobre o processo, mas quando nós olhamos para a maior parte daqueles investimentos que lá estão, quer dizer, eles fazem sentido, quer dizer, há uma dimensão, até por aquilo que falámos já há pouco, de, de, de redução do investimento público que foi feito nos últimos anos, primeiro por causa da Troika, no contexto em que tínhamos consolidado as finanças públicas, depois porque basicamente foram feitas uma série de reversões que tiveram que ser compensadas com cortes no investimento público. O PRR, no fundo, sei lá, se pensarmos nos transportes ferroviários, no metro, essas dimensões todas que são essenciais para a mobilidade, não é? E para uma mobilidade sustentável, essa é uma parte significativa da fatia que está lá. Depois há uma parte também para a habitação, que também faz sentido, ou seja, eu acho que a solução para a Fernando, mas eu não habitação estou a dizer passa que não, por... eu não estou a dizer que não faça, mas repara, estamos a falar tudo daquilo que eram obrigações do país fazer com o Sim, sim, seu sim. orçamento e que Pois é, não isso sem faz, não dúvida. é? Ou Sim, seja, eu não sim, estou a sim. dizer que não, mas há qualquer coisa errada aí. Quando vais buscar dinheiro Sem que é dúvida. pensado para o desenvolvimento económico e no fundo o que estás a fazer é aquilo que não fizeste com aquilo que era o teu orçamento, é pá, faz-me um Não é pouco. verdade, ou seja, o país habituou-se também pela má gestão de finanças públicas que teve nas últimas décadas, habituou-se a financiar a totalidade praticamente do investimento, muitas vezes à volta de 80%, só com fundos europeus. O que quer dizer que aquilo que não for elegível para fundos europeus são áreas que não foram, em que não houve investimento na maior parte das vezes, e depois vê-se na manutenção de equipamentos, de edifícios e tudo isso. Mas pronto, ou seja, estando identificadas as necessidades, a partir do momento em que há fundos, quer dizer, apesar de tudo, eu prefiro que sejam feitos e aí pode haver um retorno. Agora, aquilo que tu dizias da questão das empresas, eu acho que isto daqui tem que ser muito bem conjugado com a questão do PT 2030, não é? Ou seja, do novo quadro comunitário, onde também vamos ter uma parte significativa de fundos para empresas, e aquilo que me preocupa é de facto uma boa utilização destes fundos, não é? Porque eu continuo, e sabes que tenho estudado estas questões, eu continuo a ver muito desperdício de fundos para empresas, ou seja, não é só o valor, é como é que eles são aplicados, não é? Continua a haver muito, em muitas dimensões de avaliações que tenho feito com outros colegas aqui da Universidade de Minho e continuamos a trabalhar nisso. É preciso olhar com muita atenção para vermos em que tipo de empresas, em que tipo de projetos é que nós de facto temos um retorno, muitas vezes para a própria empresa, ou seja, muitas vezes para a própria empresa, quanto mais para a economia como um todo. Ou seja, em muitas dimensões não se vêem efeitos, não é? Ou seja, atenção, os fundos europeus para empresas em Não, Portugal não são Fernando, deitados. mas eu concordo contigo em absoluto. A minha questão é que depois isto é o problema, temos 30 minutos e não temos 3 horas. É que a minha questão é que eu se calhar preferia de longe que fosse pegada em não sei quanto desse dinheiro e fossem baixados os impostos para as empresas de forma transversal em vez de ser dado a empresas escolhidas. Ou seja, quando eu digo fundos para as empresas, não estou a dizer que é
dar os fundos à empresa A, B ou C. Ou seja, isso podia dar uma outra discussão. A questão é nós criarmos condições de competitividade e de sermos competitivos em formas em condições de mercado, não é? Com os outros, e não nós estarmos num país em que as empresas têm um custo de contexto tão elevado que as torna, não só somos pequenas, como temos uma dificuldade muito grande em crescer por um conjunto de razões. E, É portanto, isso verdade, depois, é verdade. né? E era um Sim, bocadinho. sim, mas isso aí, aí resulta também de outro. Resulta, aqui há claramente, ou seja, há um problema que vem de trás. Aliás, tivemos um enorme aumento de impostos, não sei se é a segunda vez que falo no Vítor Gaspar, que atenção fez um grande serviço ao país. Já disse muitas vezes, acho que não teria havido melhor Ministro das Finanças do que ele, provavelmente, naquele período. Naquele período ele foi, do meu ponto de vista, mesmo importante, pela credibilidade que tinha e tudo isso. Mas, de facto, houve na altura um enorme aumento de impostos e neste momento temos, de facto, um governo que está viciado em impostos, em que eu penso que a política fiscal, a política tributária, é feita sempre na perspectiva de saciar o Estado, ou seja, de servir o Estado. É essa a lógica quando nós sabemos que a dimensão fiscal tem aqui uma dimensão, como estás a dizer, de incentivos fundamental e não é usada nessa perspectiva, ou seja, é usada basicamente para alimentar a despesa do Estado. E quando isso é assim, isso descura, nós sabemos isso com as empresas, não é? E atenção, isto começa logo nos próprios salários, não é? Nos próprios salários, quer dizer, é quase inacreditável é quase inacreditável o esforço que uma empresa tem que fazer para aumentar o salário de alguém que ganha o salário mínimo. Ou seja, a parte que a empresa tem que entregar ao Estado para poder dar algum ao trabalhador. É inacreditável, ou seja, só quem passa por isso é que sabe que é assim. Ou seja, é que quando uma empresa quer aumentar o salário de um trabalhador, mesmo que ele ganhe o salário mínimo, ela vai ter que entregar mais dinheiro ao Estado do que entrega ao próprio trabalhador. Isto, obviamente, limita a capacidade da empresa de gestão de recursos humanos, de incentivar, de fixar pessoas e tudo isso. Fernando, isso E essa é uma está a dimensão ter uma que, consequência tremenda nos jovens que são claro, qualificados, que encontram noutros países, e não é muito difícil, porque há procura hoje em dia por jovens qualificados, e há encontram mobilidade, há uma enorme a mobilidade. mobilidade, têm uma remuneração muito superior à que nós temos aqui e têm um regime fiscal muito mais vantajoso. E, portanto, chega a um ponto em que começa a ser muito difícil reter, já não falo em atrair, é reter É aqueles que reter, estão sim, os sim, nossos sim, talentos. sim. Isto, aliás, quer dizer, o que é interessante, aliás, acho que é uma das mudanças mais interessantes nos últimos anos, são estes incentivos fiscais, estes benefícios, estes regimes especiais para os jovens, precisamente, que é, nós há 5, 6 anos, pessoas como nós que dizíamos que havia uma carga fiscal muito elevada em Portugal, as pessoas à esquerda desvalorizavam completamente isso, e o governo também. Ora, hoje, quando o governo reconhece que é preciso ter um regime fiscal especial para os jovens, porque os jovens têm muito mais mobilidade, não é? Ou seja, pessoas como nós já não estamos. Eu não estou interessado em sair de Portugal, confesso. Ou seja, isto retira-me poder negocial, mas eu não quero sair de Portugal. Aliás, fiz a opção de voltar a Portugal quando acabei o doutoramento, quer dizer, não tenho projeto Inocentes, nenhum. inocentes. Estou a brincar. Exato. Agora, os jovens não é? Ou seja, os jovens são muito móveis e por isso o governo nessa faixa, não é, em que sabe que a capacidade de mobilidade é muito superior, tem necessidade de ter regimes fiscais especiais muito ou seja, mais especiais, não é? Ou seja, para que os beneficiam, precisamente para eles não levarem com a pancada que qualquer pessoa leva quando começa a ter acréscimos salariais relativamente reduzidos. Ou seja, não estamos a falar de acréscimos salariais a partir de 3 ou 4 mil euros, não, estamos a falar logo a partir de 1.000 euros. Ou seja, estamos a falar de salários muito baixos em que, à medida que o salário começa a aumentar, os jovens percebem isto de facto, quer dizer, a empresa não está a alimentar o Estado. Ou seja, basicamente, quando ela quer aumentar os salários, aliás, eu confesso que até entendo aqueles objetivos que António Costa está sempre a referir para o aumento dos salários, apenas como o que ele quer é aumentar a receita do Estado, porque ele sabe que à medida que os salários aumentam, quem de facto recebe o grosso desse esforço das empresas é o Estado e não são os trabalhadores. E de facto, eu acho que esta dimensão é uma dimensão muito grave. E depois há outra que é relevante. Nós precisamos de empresas grandes, nós precisamos de mais empresas. Nós temos,
em média, para a nossa dimensão, nós devíamos ter mais uns milhares de empresas grandes, de grandes empresas, do que aquilo que temos. Ou seja, nós temos poucas empresas grandes e as que são grandes não são muito grandes. E, de facto, não há incentivos nenhuns para as empresas crescerem, porque à medida que elas crescem, que têm mais lucros, elas levam com tributação adicional em cima. E isso, de facto, reflete a tal estratégia de curto prazo, que é basicamente, ou seja, onde está a dinâmica, onde estão os lucros, é aí que tem que haver a tributação, porque é aí que há o potencial de receita, mas ao fazerem isso estão a diminuir a capacidade de crescimento das empresas e estão a diminuir a receita futura. E é essa miopia que eu acho, ou seja, que me leva outra vez à tal dimensão institucional, porque no fundo as instituições refletem esse tempo, esse horizonte com que os governantes olham para o país, que eu acho que é de facto o maior pecado destes governos de António Costa. Fernando, esta tem a ver com aquilo que falámos há bocadinho, ou seja, quando se vai cortando no presente a pensar que no futuro é que se fez consequência, há um dia em que o futuro torna-se presente. E que é um bocadinho onde vivemos hoje, ou seja, eu às vezes olho para algumas, por exemplo, a área do ensino, chega um ponto em que tu estás metido numa tal camisa de forças, começa a ser quase impossível sair dela, porque tu vês, neste momento, anda tudo na rua, as pessoas estão todas na rua, epá, com algumas coisas que eu acho que têm razão, com outras que eu acho que não têm razão, mas chega um ponto em que todo o sistema é de tal forma errado, em que tu já tens tantos problemas estruturais, que tu pensas assim, como é que eu resolvo isto? Ou seja, como é que eu... E mais, quando tu tentas resolver de alguma maneira, há pouco tempo alguém falava em acabar com aquele sistema anacrónico, inacreditável, centralista de colocar professores de trás dos montes epá, no Algarve ou vice-versa, mas também já não consegues, ou seja, já ninguém confia em ninguém, já está. Mas já tu está vê, a guerra, eu acho que este caso dos professores, porque é um caso que eu conheço bem porque a minha mulher, ao fim de 10 anos, desistiu de ser professora. E custou-lhe muito porque ela tinha, e aliás, ela continua a trabalhar com crianças, como dizes, porque é o que ela gosta de fazer, mas desistiu precisamente porque tinha em causa a vida familiar, ou seja, ela era obrigada a andar todos os anos de um lado para o outro. Eu conheço bem essa realidade, mas o que é que aconteceu? Mais uma vez, o Estado aproveitou-se dos fracos. Isto é, quando havia muitas pessoas que queriam dar aulas, o Estado, e aqui foram os governos todos, trataram os professores abaixo de cão, não tem outro nome, sem respeito nenhum, explorando-os, ou seja, pagando-lhes salários péssimos, obrigando-os a suportar custos que mais ninguém suporta no nosso país, para fazer uma função essencial. E fez isso, e isto é interessante, este movimento agora dos professores, enquanto havia muitos professores que queriam dar aulas e o Estado podia escolher, e por isso havia sempre os professores que se submetiam ao Estado e eram explorados pelo Estado. É mesmo aqui uma relação de forças. Ora, a relação de forças alterou-se. Hoje há falta de professores, os professores que persistiram no seu sonho, na sua ambição de serem professores, hoje sabem que são necessários e têm o poder de vir para a rua para exigir melhores condições. E por isso é esta a relação isto foi uma alteração da relação de forças, mas é o resultado. Ricardo, pensa nisto. A minha mulher desistiu de ser professora com 30 e poucos anos. Mas imagina colegas dela que têm 50 anos e que ainda não estão efetivos. E que andaram, que andaram quase 30 anos a ter salários, a ter horários incompletos e a trabalhar 9 meses, 8 meses, 10 meses. Imagina o que é que vai ser a reforma destas pessoas. As pessoas têm 50 e tal anos, que obviamente nunca puderam poupar dinheiro nenhum e que tiveram salários baixíssimos, anuais. Vê lá a reforma que eles vão ter. Eles vão ter uma reforma miserável. Fernando, e tiveram a vida destruída. E por isso eu sei que no quadrante político em que eu me situo, isto soa sempre um bocadinho estranho, mas eu apoio a contestação dos professores, porque isto, como tu disseste, é o resultado de um Estado centralista e abusador, ou seja, que não respeitou as pessoas, ou seja, basicamente explorou-as, ou seja, explorou-as até ao tutano, ou seja, basicamente o que o Estado fez foi, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que montou um sistema de ensino com base nessa exploração. E por isso, nunca se preocupou em ter, de facto, um sistema de colocações, uma carreira, todas as dimensões que os professores valorizam, nunca sequer preparou isso. Porquê? Porque quando chegava o tempo de contratar os professores, eles apareciam, porque tinha sempre milhares de pessoas a concorrer. Havia muita gente que queria ser professor. E, basicamente, as pessoas fartaram-se,
sabiam que não tinham futuro como professores, deixaram de ir para os cursos de professores, e agora temos o problema que temos pela frente nos próximos anos, que é a falta de professores. Fernando, olha, estamos quase a chegar ao fim, isto passa no instante. Epá, como é que, assim, até por aquilo que há bocadinho te dizias, e eu também, assim, nós, pelo menos da nossa geração, a maior parte já escolheu ficar aqui. Epá, e portanto daqui também já não sai muito. É Epá, ótimo, Portugal é ótimo, é Ricardo. ótimo, Isto epá, é é um país verdade. espetacular. E de vez em quando, pronto, lá vai passear para outros sítios, nem que seja para dizer mal, lá diz mal dos outros sítios, aqui diz mal daqui, epá, aquela nossa coisa, as idiosincrasias portuguesas fazem parte da nossa maneira de ser, mas há uma questão, ou seja, como é que, epá, mas olhando para o futuro, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, epá, como é que se dá a volta a isto? Como é que as novas gerações, será que elas valorizam? Eu acho que sim, eu acredito que sim, eu sou otimista e acho que alguns valorizam a liberdade, epá, o direito a acreditar que o futuro é melhor que o presente, epá, e têm força para dar a volta a isto. Epá, Quero eu muito acho, acreditar sabes que que eu sim. até tenho andado a olhar para os dados do comércio internacional. E de facto, quer dizer, aquilo que aconteceu em 2022 vinha a acontecer lentamente, mas que em 2022 foi um salto, e é um salto significativo, no peso das exportações no PIB. É um sinal de esperança. Nós, às vezes, temos em Portugal o hábito, por apropriação dos políticos e às vezes também por alguma iliteracia dos portugueses, de fazer, ou seja, de fazer a avaliação do governo ou a avaliação dos resultados da economia em função do governo que lá está. Mas a maior parte das coisas que acontecem na economia, felizmente, não têm nada a ver com os Mas governos. quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Eu queria era que não atrapalhassem tanto. Pronto, exatamente. E nós, neste momento, eu acho que temos uma série de dimensões muito positivas, e eu acho que algumas são tão positivas que nós estamos tão pouco habituados nos últimos anos a lidar com aspectos positivos na nossa economia, que, pronto, e em particular este governo, eles nem sabem o que é que vão fazer com isso. E arriscamos a estragar tudo, porque Portugal, de facto, nestes últimos anos, tornou-se um país atraente. Estávamos a falar de viver em Portugal, mas tornou-se um país atraente, ou seja, é um país que os estrangeiros descobriram, quer porque houve políticas de promoção do país, mas sobretudo eu acho que a principal razão é por causa das redes sociais, ou seja, as redes sociais deram uma visibilidade ao país e depois a existência de transportes aéreos baratos, com as low cost e tudo isso, permitiram trazer imensa gente a Portugal e isso deu uma projeção da imagem do nosso país muito, muito positiva. E essa é uma enorme vantagem que nós temos neste momento, porque nós precisamos de imigrantes, não é? Ou seja, nós temos uma demografia muito negativa, ou seja, nós precisamos de receitas do turismo, nós precisamos de exportações, e nós temos tido tudo isto nestes últimos anos. Ora, e nós não temos tido a capacidade, e acho que nos arriscamos a destruir este enorme ativo, porque se nós não conseguimos resolver o problema da habitação, que é essencial para continuarmos a atrair pessoas que querem viver para Portugal e é essencial para os imigrantes que vêm trabalhar, ou seja, nós só tivemos a expansão que tivemos do setor do turismo e de outras áreas económicas graças à imigração. E quando esses imigrantes vêm, eles têm que ter boas condições para viver, não é? Sejam mais qualificados ou menos qualificados. E o país não está a ter capacidade de dar resposta a isso. E depois, obviamente, os próprios portugueses, os nossos jovens, voltando que era o teu ponto dos jovens, nós, de facto, hoje em dia temos um problema seríssimo em dar perspectivas aos jovens, em parte por causa da habitação. Ou seja, a habitação, porque não houve uma política. Porque há 10 anos, de facto, não havia um problema de habitação para os jovens. Não havia. Ou seja, Portugal construiu o mercado e com algumas políticas de habitação, ou seja, permitiram resolver o problema da habitação em Portugal até à crise financeira. Depois, com a crise financeira, as pessoas também desistiram de comprar casa e de repente, nós tivemos uma mudança aqui de país nos últimos 5, 6 anos, com esta questão do turismo, da procura de pessoas que quiseram vir viver para Portugal. Tivemos uma alteração muito grande e o mercado não respondeu. Como eu costumo dizer, este é um problema bom, porque nós temos uma enorme procura, ou seja, nós temos um problema na habitação porque temos uma enorme procura e temos um problema do lado da oferta, basicamente. Mas o problema do lado da oferta é mais fácil de resolver um problema da oferta do que da procura. Ou seja, da oferta nós temos que dar os incentivos, basicamente, ao mercado para colocar casas no mercado, ou seja, que vai gerar atividade económica, vai gerar retorno para os proprietários, vai gerar impostos para o Estado, que ele gosta tanto, mas que muitas vezes
por querer ter esses impostos, essas receitas de forma imediata, acaba por matar a galinha, não é? Em vez de a fazer crescer. E isso é um bom problema. Agora nós temos, e por isso o que é que eu te queria dizer? Nós tivemos nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 um período que internacionalmente não nos foi favorável, ou seja, a entrada dos países de leste, em particular na União Europeia, deslocou o centro da Europa, prejudicou-nos, não há dúvidas sobre isso, ou seja, prejudicou-nos, desviou investimento e tudo isso. Ora, nós agora estamos a viver um momento que nos é favorável. E eu não sei se nós, ou seja, se os nossos decisores políticos, isto é o cúmulo, não é? Ou seja, quando as coisas são difíceis, ainda podemos dizer, pá, era difícil. Pronto, eu acho que ainda assim temos muita responsabilidade, temos políticas muito erradas. Mas quando as coisas estão a correr bem, eu acho que é imperdoável se nós não aproveitarmos esta bonança que nós temos neste momento. É imperdoável. Sem dúvida, Fernando. Neste momento, qual é que é o problema? É que temos muitos estrangeiros que querem viver para Portugal e comprar património em Portugal. Isso é um problema. Meu Deus, quer dizer, se isso é um problema, quer dizer, quando tivermos uma crise da habitação, como tivemos, aliás, há 15, 20 anos, em que temos centros históricos das cidades abandonados, isso sim, isso é que era um problema. Isso é que era um problema. Agora, esta situação cria alguns desafios, mas com as políticas certas, é um problema que pode gerar mais economia, maior bem-estar, mais rendimento. Quer dizer, e por isso é só termos o discernimento e deixarmos aqui sim aquilo que tinhas dito, e deixarmos o mercado funcionar. Temos de deixar o mercado funcionar com os incentivos, ou seja, há incentivos que obviamente podem ajudar a isto, porque quer dizer, a parte da oferta, pronto, tu sabes disto, há um problema de facto na construção. A construção não está, primeiro, não tem a dimensão que tinha há 20 anos, e depois não tem incentivos para fazer prédios para a classe média, não tem. Ou seja, hoje prefere fazer hotéis, prefere fazer casas para estrangeiros, reabilitação, e por isso é preciso criar os incentivos para que, de facto, haja incentivos para construir apartamentos para a classe média que exigem instrumentos e que, se calhar, neste momento eles estão ausentes do mercado. Sem dúvida, Fernando. Olha, obrigado. Epá, e é como tu dizes, é assim, eu nunca vi nenhuma empresa ir à falência por falta de clientes. Portanto, isso arranja maneira de se Olha que organizar. chatice. Agora, ter clientes e não se conseguir organizar é mais complicado. Esperemos que Olha haja que um bom senso, epá, se não for agora um bocadinho à frente por alguém para aproveitar e para melhorar este país. Olha, muito obrigado, Fernando, foi excelente. Um grande Obrigado, abraço. Ricardo. Obrigado. Um abraço.